Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Akla, eu sou engenheiro de sistemas aqui na Vim. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre as razões de proteger o Office 365. A ideia é fazer também algo mais interativo, então se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat. Se vocês quiserem realmente no final, a gente também vai ter uma parte de Q&A que vocês podem fazer as perguntas lá, a gente abre o microfone e vocês podem ficar à vontade de interagir, tá bom? Perfeito. Bom, gente, como eu falei, meu nome é Aquila, sou engenheiro de sistemas aqui na Vim. A ideia é falar um pouquinho sobre Vim Backup para o Microsoft 365 e as razões para você precisa se preocupar com a proteção dos seus dados, tá? Confissão, o nome a gente chamava esse produto de VBO, ou Vim Backup para Office 365, então se eu trocar aqui e chamar de repente de VBO, Vim Backup para Office 365, é a mesma coisa, tá? Mas é só ajustando a nomenclatura agora pelo que a própria Microsoft está começando a utilizar, tá bom? Então, começando a te falar, as 2 primeiras perguntas quando você fala realmente de proteção de Office 365. Você tem o controle dos seus dados e do que está acontecendo do Office 365? E se você tiver um desastre ou qualquer razão, você tem acesso a todos os itens que você precisa para poder restaurar o seu ambiente? E a ideia é realmente explorar mais aqui justamente esses pontos, tá? Primeiro, é importante clarificar exatamente o que que é fornecido pela Microsoft, qual é o nível que eles realmente fornecem para você ter realmente a recuperação dos seus dados, e o que que você tem de controle sobre as suas informações, tanto que está no Exchange Online, no SharePoint Online, no Android for Business, tá bom? Ponto mais importante, e às vezes é ignorado quando a gente fala de nuvem, seus dados, sua responsabilidade, tá? A gente vai abrindo mais aqui, mas é importante entender a diferença que tem da percepção da responsabilidade da Microsoft e o que de fato é responsabilidade da gente, tá? E tem algumas diferenças que é importante a gente limitar. Acho que o principal ponto quando a gente fala de proteção de dados que vem é o legal retention, retention hold, e técnicas realmente para isso. São coisas que estão dentro do Exchange On-Premises desde a versão 2013, 2010, se eu não me engano, e a gente nunca considerou isso backup. Às vezes, quando vai para o ambiente de nuvem, a gente acaba considerando isso como uma forma de proteger os dados, entende que essa é uma forma válida. E para tentar desmistificar esse equívoco, tem algumas informações aqui, foram todas tiradas do próprio site da Microsoft. Se vocês quiserem, a gente pode mandar essa apresentação depois, todos os links para vocês conferirem, tá bom? Isso também está disponível dentro do Vim, então se você acessar vim.com, vai estar lá na página inicial. Acho que vai falar do Gartner, depois vai falar sobre proteção de dados para o ambiente on-premises, e acho que o terceiro slide que aparece na página é sobre o Office 365. Se você clicar, ele mostra todos os links lá também para te informar mais informações, tá? Mas quando a gente fala sobre as políticas de retenção, o que que a Microsoft retém? É importante estar ciente exatamente quais são os dados e o limite do que ele tem. Então, primeiro, dados e pastas de caixa de entrada, os dados dos usuários, tá bom? Por padrão, esse dado está no Office 365 por até 2 anos. Passou de 2 anos, eles são automaticamente movidos para arquivamento online, tá? Isso para o dado que está lá na caixa do seu usuário. Quando você exclui qualquer dado, ele fica dentro da lixeira por um mês e depois ele é excluído permanentemente. Tá? Tem como você colocar uma retenção para depois que foi excluído da lixeira, ele ainda passar 15 dias por padrão, mas depois disso, de fato, ele é excluído permanentemente, não tem como recuperar essa informação. Dado arquivado, a mesma coisa, definido por padrão em um mês, ele passa o mês dentro do Office 365, passou isso, ele vai para o arquivamento online ou qualquer outra solução que você utilize para isso. Itens e sites excluídos do SharePoint Online. Até um mês fica na lixeira, depois de um mês até 3 meses, esses dados ficam dentro de um segundo estágio, fica meio que no limbo, onde o administrador pode recuperar essa informação, e depois ele, de 3 meses, ele é excluído permanentemente. A mesma coisa quando a gente fala do Android for Business, e mais importante, um funcionário que eventualmente deixou a empresa e você descomissionou aquele usuário. Depois de um mês, ele tem realmente todos os dados gerados dele permanentemente. E o problema é, a política de redenção, ele pode proteger você de uma forma limitada, e ele realmente tem alguns escopos bem definidos que podem te ajudar se você tiver um desastre, se você tiver um problema que você precisar voltar ao seu ambiente. O problema é que é importante notar os gaps de proteção que ele tem, tanto na questão de prazo e o que pode ser voltado. Um caso que a gente enfrentou esses dias foi um cliente que ele tinha algumas caixas compartilhadas, onde a organização, por exemplo, era toda por tags. Apesar de você conseguir voltar o dado para a caixa original quando ele foi deletado, ele não voltava informação, por exemplo, das tags. Isso era perdido e aí acabava gerando todo um retrabalho. Da mesma forma, quando você vai para a console, realmente, para você voltar, você tem todas os e-mails, todos os dados, mas você não sabe exatamente qual a estrutura de pastas e, de fato, como é que você pode voltar isso. Então, é importante estar ciente quais são as formas de voltar, o que que é possível fazer
se você precisar disso, tá? E é importante pensar, as políticas elas estão sempre evoluindo. É importante, eu sei que a gente não faz isso com frequência, mas é importante a gente estar atento no que a Microsoft fala e ficar de olho em como é que essas políticas mudam, como é que elas são ajustadas, para ter certeza que, de fato, de repente estava protegido, teve uma mudança, ela não está mais protegida por alguma política ou algo do gênero, tá? Gente, até o momento está claro, estão me ouvindo bem, tudo tranquilo aqui? Por aqui tudo tranquilo, Atlas, estamos te ouvindo bem, tá bem claro. Tá bom, então, vamos lá. É... Desculpa, vamos lá. Bom, isso aqui tudo está aqui, tá? O site da própria Microsoft, aqui é um TechNet dela, aqui é um arquivo de suporte, aqui é um site do próprio suporte do Office. Isso tudo está disponível, todas as informações aqui não foram inventadas. O que é importante falar de política de retenção? O tempo médio do comprometimento dos dados até a descoberta são mais de 140 dias, tá? Esse é um estudo global que a gente fez. A Microsoft tem um estudo também similar que fez com basicamente a mesma informação, e é importante notar por quê. Os principais proteções que o Office 365 te oferecem, geralmente eles acabam ali dentro de 3 meses. 140 dias ele vai dar um pouco mais que 4 meses. Então, lá em 4 meses e meio, quando você precisar daquela informação, você descobre, não tenho mais ela, preciso realmente voltar. E aí você descobre que está fora de todas as políticas de proteção, e quando você precisar daquele dado, você está descoberto. Então, é importante realmente garantir que você tem, desde o momento um até toda a retenção, pelo que você precisa dos dados, eles vão estar sendo protegidos durante todo esse histórico, tá bom? A gente consegue fazer essa proteção e te ajudar com essa proteção durante todo o modelo. E aí, o que eu falei, né? É importante também ter um documento chamado Modelo de Responsabilidade Compartilhada da Microsoft. Está disponível na própria central de confiabilidade do Office, tem a mesma coisa para o Azure, e é importante você entender o que é uma responsabilidade da Microsoft, o que é uma responsabilidade sua. Então, por exemplo, a infraestrutura global, tempo de atividade, o serviço na própria nuvem, a replicação entre várias áreas, eles de fato provêm isso. O seu dado, controle de acesso, é uma responsabilidade que continua sua mesmo no modelo 365. Replicação geográfica de um data center para o outro, se um data center eventualmente falhar, é uma responsabilidade pela Microsoft. Mas se você eventualmente tiver algum problema ou ele fugir daquela retenção, você precisar voltar a informação, isso já está dentro do seu escopo, é algo que você precisa proteger. Da mesma forma, por exemplo, a lixeira, ela tem um espaço de tempo bem definido, você pode até estender, acho que via PowerShell, para 30 dias, a do administrador, mas é importante lembrar que ela está bem limitada, versus você poder ter a retenção total desses dados. Isso pode parecer bobo, mas aqui há 6 meses, 9 meses. Se você tiver um incidente mais sério, uma auditoria, ou precisar de qualquer coisa, esse tipo de proteção começa a fazer bastante sentido para você ficar seguro. E o nível da estrutura, toda a parte de segurança física, lógica, nível de aplicação, controle de usuário do que você definiu, fica com a responsabilidade da Microsoft. Toda a parte de dados, exclusão acidental, se um usuário malicioso deleta alguma conta, adulteração de provas, ataque de ransomware, malware, hacker, ou aplicativos espiões, isso tudo vira uma responsabilidade sua, e a Microsoft se exime disso, tá? E na parte de regulamentação também, tá? Então, ela funciona como um processador de dados, então toda a parte de privacidade, os controles regulatórios, a certificação de setor, então de saúde, IPA, acho que tem 2 P's em vez de 2 A's, mas Sarbanes-Oxley, entre diversas outras regulamentações que você pode estar sendo exigido, a própria LGPD, entre outras, ela vai atuar como processador de dados nesse ponto, mas a sua função como proprietário de dados ainda é sua. Então, todas as regulamentações corporativas de setor, compliance, demanda de acesso de assessores jurídicos internos, até uma demanda judicial eventualmente, tudo você precisa também garantir isso do seu lado, tá? Alguma razão, alguma coisa que não ficou clara, alguma coisa que vocês discordam, posso seguir? Pode seguir, Atlas. Tá bom, Ninguém mandou gente. nada aqui no chat, não. Ninguém tá brigando com você ainda, não. Não, então tá bom. Beleza. E aí, quando a gente fala de proteção, tem 7 grandes razões que a gente acaba justificando por que você precisa do backup do Office 365, Microsoft 365. Exclusão acidental,
lacuna na política de retenção, então, eventualmente, você acha que tinha alguma coisa coberta ou não. Eu falei tags, mas tem alguns metadados que não são cobertos. Tem alguns tipos de dados que você deleta, eles têm uma retenção menor do que os 30 dias padrões de lixeira. Tem alguns outros dados que eles simplesmente não vão para a lixeira de dados de forma nenhuma, que é importante garantir que você está protegido com isso. Ameaça à segurança interna, então, pode ser desde um usuário que trabalham dentro da empresa e forneceram realmente por uma ação maliciosa ou tiveram as credenciais vazadas que podem ajudar nesse ataque. Da mesma forma, ameaça externa, então você pode ser vítima de ransomware, eventualmente um aplicativo que está conectado, que tinha mais permissões que deveriam, pode também virar um vetor de ataque. Requisito legal de conformidade, isso é muito importante, principalmente, de novo, em tempos de LGPD, tem diversas coisas que são colocadas, é importante estar atento a todos os novos requisitos e desafios que isso acaba trazendo para a gente. Parte de gerenciar a implementação e migração híbrida, às vezes você está com um ambiente que tem parte on-premises, parte na nuvem, às vezes você foi 100% para a nuvem e descobriu que às vezes não fazia sentido, você quer um pedaço on-premises por compliance, custo ou qualquer coisa do gênero. Ter essa possibilidade de trabalhar com modelo híbrido e proteger esses dois ambientes, inclusive restaurar de forma cruzada, o que está na nuvem local, o que está no local na nuvem, para você não ficar com nenhum tipo de lock-in. E, por fim, gerenciar toda a questão de equipes e estruturas dos dados que elas são gravadas. E esse é um ponto que parece ser bobo, mas apesar das ferramentas nativas te darem uma proteção por alguns dias, não sei se alguém aqui já teve que fazer alguma recuperação, mas você tem basicamente os dados lá, da forma que eles foram perdidos, e você pode voltar. O problema é que ele não volta geralmente para o dado local. Mais que isso, é difícil às vezes você descobrir qual informação você precisa. Eu preciso voltar uma pasta desse usuário que estava nesse lugar, eu preciso voltar um e-mail que estava dentro dessa pasta. Ele não te dá uma visão clara sobre isso. Ele basicamente pede que você busque, você vai voltar a informação e tenta achar ali a informação que você precisa naquele momento. E aí, continuando sobre isso, esse foi um estudo que a Vim fez sobre nuvem e razões para o Office 365. Dentro desse estudo, a gente chamou alguns administradores de soluções de software como serviço e de backup, e as principais razões elencadas para proteger os dados do Microsoft 365 foram deleção acidental dos seus dados, você está preparado para ataques cibernéticos, como ransomware, entre outras coisas. Tem visto realmente uma crescente de vetores de ataque que acabam explorando esse tipo de solução. Usuários maliciosos mesmo, ou outras ameaças internas. Melhor recuperação e granularidade na hora de voltar esses dados. Questão de compliance, regulação, retenção dos dados internos, entre os outros fatores. Você coloca os 5 primários. Na verdade, basicamente, todos os itens aqui batem com o que a gente falou lá atrás. Tá? E aí é importante colocar, se você não tem hoje uma estratégia de proteção, você não está sozinho. Hoje a gente fez um estudo de Data Protection Report. Está disponível também no Vim. 55% das empresas estão desprotegidas, tá? Então, deu uma diminuída em alguns lados, só usam apenas as recuperações de proteção do próprio Office 365, caiu de quase 70% para 47%, mas ainda tem um gap que tem que ser cumprido. 8%, esse número subiu, apesar de ter alguma proteção, não faz backup ativamente, e 27% em 2020. Agora, em 2021, 45% das empresas já começam a utilizar soluções terceiras para proteger os dados do Office 365. E é importante ter a ciência disso, tá? A gente vê uma crescente de verificar e realmente entender a importância de proteção desses dados, mas a gente nota que tem um grande caminho à frente, tá? Então, é importante ter isso em mente também. E aí, é importante também entender quais são as políticas, os mandatos de retenção que precisam ser aplicados. Então, dos principais pesquisas, a gente tinha 8% dos clientes que não tinha nenhuma política que precisava reter esses dados, 39% precisa reter esses dados por até 3 anos, 23% por até 5 anos, 9% por até 7 anos, 10% por até 10 anos e 10% basicamente por toda a vida. Então, principalmente com cada vez maior regulamentação, cada vez com maior digitalização de tudo, é importante estar ciente também dessa necessidade de garantir que esse tipo de dado também está protegido, tá? E até porque cada vez mais a gente está digital e utilizando essas plataformas para gerar informação, né?
E é importante, tá? Falando de tudo isso, falando sobre o Vim Backup para Microsoft 365, é importante que ele vai eliminar completamente o risco de você perder acesso aos seus dados, tanto do Exchange, que tiver no SharePoint, no OneDrive, no próprio Teams, tá? Ele vai permitir montar essa estrutura e garantir que você vai gravar esses dados tanto no teu mundo on-premises quanto em nuvem, tá? Aqui eu gosto de reforçar um ponto também que, apesar de você estar utilizando o Office 365 em nuvem, quando você pensa na solução de proteção de dados, e esse é um modelo que a Vim realmente reforça, é importante pensar que você não pode ficar refém disso. Então, se você está fazendo a proteção desse seu ambiente, é importante que você tenha segurança que se você não quiser mais utilizar aquela solução, por razão de compliance, você vai ter ainda os seus últimos 5, 10 anos pelo tempo que você precisar recuperar aquela informação. E a Vim tem esse compromisso. A qualquer momento, o dado é seu. Você não fica com nenhum lock-in, a gente não vai utilizar uma nuvem proprietária da Vim, que no momento que você parar de pagar, você vai perder os seus dados lá dentro, nem vai criar nenhum tipo de sequestro nem amarra dos seus dados. Então, é um compromisso da Vim. Você quer gravar os seus dados no ambiente on-premises, dentro de casa, no seu próprio storage? É uma possibilidade. Quero gravar em objeto na nuvem, nas principais nuvens de mercado, própria Azure, AWS, Google, IBM e diversas outras, você tem essa flexibilidade também, tá bom? Não existe amarra, lock-in, prisão que você tem dentro do Vim, que de repente, olha, troquei a solução, não quero mais utilizar o uso disso, você está preso e não pode mais migrar aquela informação, tá? Garantindo que você vai proteger os seus dados no Office 365, discussão acidental, ameaça de segurança, lacunas nas políticas de proteção e qualquer outro gap, restauração rápida dos seus itens e arquivos individuais, posso até mostrar isso aqui mais à frente, e a questão de atender requisito legal de conformidade. E se algum de vocês já teve que fazer discovery, já deve ter visto a dificuldade que é realmente você achar aquela informação quando você precisa para uma auditoria, para poder enviar. Então, é uma possibilidade também de garantir esse tipo de proteção para os seus dados. E aí, isso tudo vai te dar qualquer tipo de implementação, 100% dentro de casa, implementação em nuvem pública ou por provedor de serviços em conjunto com a Vim. Tá? Você escolhe o melhor modelo, mas com essa certeza que os dados são seus, você vai utilizar o melhor modelo que atende às suas necessidades internas. E aí, a arquitetura é basicamente isso aqui, na tela, é realmente extremamente simples, como alguns vocês já devem ter algum contato com a Vim, como todas as outras soluções da Vim, a gente realmente foca na simplicidade. Tudo que a gente faz na Vim tem 3 grandes pilares. Simplicidade, não adianta você ter uma ferramenta extremamente complexa de operar, que quando você tiver um desastre, você vai depender de uma pessoa, e essa pessoa acaba definindo o quão preparado ou não você vai estar. Se essa pessoa tiver qualquer problema, você não volta seus dados. Isso não acontece dentro do Vim, tudo realmente de uma maneira para ser o mais simples e transparente possível para vocês. A confiança, nada adianta você ter os seus backups se você não tiver a confiança que vai voltar, independente do tipo de desastre. E se eu perder tudo, como é que eu garanto que eu tenho redundância dessas informações? Então, isso sempre é embutido dentro do Vim, tá bom? E a flexibilidade de você colocar isso em qualquer modelo, em qualquer ambiente, escalar de acordo com a sua necessidade. Tal de local, quero mandar para a nuvem, quero trabalhar híbrido, 2 cópias nos 2 lugares, você consegue adotar esse modelo, tá bom? Então, qualquer um dos seus dados do Office 365, de Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, você pode enviar para dentro da solução, rodando onde você quiser e guardar em qualquer repositório da sua escolha, tá bom? E aí, nisso, a gente pode estar utilizando tanto Object Storage para gravar os seus dados, quanto um storage DAS, ou um servidor com disco na barriga, ou um storage na SAN, são opções de repositório que são suportados para gravar suas informações. Dúvidas até agora, gente? Acho que não, Atila. Ninguém no chat aqui também não. Qualquer coisa eu te dou um sinal. Gente, é que a gente acaba ficando aqui, eu fico meio perdido, não sei se alguém mandou mensagem. Não, mas pode ficar tranquilo, que se alguém mandar mensagem aqui no chat, eu já te chamo aí, Combinado, então tá perfeito. bom? Então, seguindo, é realmente garantir a proteção desse ambiente, on-premises, local, na nuvem, em qualquer forma de armazenamento. Quero manter uma longa retenção de baixo custo, por exemplo, num Glacier, num Deep Archive, numa própria Azure Archive. Você tem essa opção também dentro do Vim para garantir uma retenção de baixo custo nesse ambiente também, tá bom? E na hora de restaurar, você fica sobre a sua escolha qual a melhor forma de restaurar os seus dados, tá? Desde uma forma granular, restaurar um usuário inteiro, restaurar toda a organização, apenas um arquivo necessário, uma versão específica de um dado que estava no OneDrive, ou, por exemplo, toda a pasta do Teams. E aí você tem a opção de restaurar, enviar como e-mail, salvar localmente, exportar, por exemplo,
para um zip e enviar para alguém, ou dar o acesso de self-service para o próprio usuário final, se você quiser, ou para, por exemplo, um time de operadores, para eles poderem fazer essa organização e recuperação desses dados. Então, tem diversas opções de voltar esses dados. Perdão, estão me ouvindo? Sim, Aquila, Ah, normal. desculpa. Estão te Veio ouvindo uma ligação aqui no tranquilamente. celular, por fone, achei que ia cair. Vamos Ainda lá. não. Bom, além disso, a gente tem a opção de você fazer backup para objeto de baixo custo. Essa foi uma das grandes novidades que a gente trouxe na V6, para que você possa realmente trabalhar tanto cross-nuvem, então, por exemplo, posso utilizar Wasabi, Zadara, IBM Cloud, Oracle, enfim, qualquer provedor de nuvem e fazer uma cópia, por exemplo, para as áreas de Glacier e Azure Archive, que tem um custo muito menor. Então, você também consegue ter multi-clouds e trabalhar realmente com um custo muito mais baixo, garantindo também que você não vai ter nenhum lock-in com provedor de nuvem e que você vai estar utilizando da melhor forma e com o menor custo possível quando você vai essa jornada de nuvem, tá? O desafio que a gente faz, o desafio que a gente tem dentro da Vim, tanto para o mundo on-premises quanto para Office 365, é sempre o mesmo. Garantir que quando você vai para a nuvem, todo dado ele é tratado de uma forma inteligente, toda informação ela vai estar lá para você fazer essa recuperação, e mais importante, que você possa fazer a recuperação granular só da informação que você precisa. Então, se eu precisar voltar um e-mail de um usuário, você não precisa baixar todos os dados do e-mail e ter custo de egress e custo de API para todos aqueles dados, onde o Vim simplesmente vai acessar só aquela informação que você precisa e trazer de volta esses dados para dentro de você, tá bom? O portal Self-Service, que te dá um ponto central para você segmentar a permissão, dar permissão para algum usuário específico fazer a própria recuperação ou recuperar de outras pessoas, e ele permite granularizar e acelerar também, tirar um pouco a carga de TI, né, durante a recuperação de desastres, se você tiver qualquer problema dentro do seu ambiente. Tá? E nesse caso, você pode também colocar tanto para o próprio usuário, quanto para um operador de restauração, que ele vai ter um portal, ele vai pedir aos usuários no helpdesk para ele poder restaurar no behalf de algum outro usuário da forma que ele precisar dessa informação, tá bom? E você pode colocar da forma que você precisar. Então, você tem Aquila, vamos para as perguntas aqui. Vou te interromper, que senão a gente perde o timing do pessoal aqui também. Tá bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta é: o backup que vai para a cloud depende da ferramenta para ser restaurado obrigatoriamente? Vamos lá. Sim, você vai precisar fazer uma instalação do Office 365 para poder voltar ao seu ambiente. Mas aí está uma grande beleza. No momento que você implementa o Vim, você vai adicionar os repositórios dentro da ferramenta. Você pode estar com o Office 365, por exemplo, esse servidor dentro de casa, na nuvem, em qualquer momento. Se tiver um desastre e você perder ele, você pode simplesmente instalar um novo, apontar para o repositório e voltar suas informações que você precisa. Então, não existe um ponto único de falha que se você perder esse backup, tá? Mas assim, a gente usa sim a ferramenta que é o Vim Backup para Office 365 para poder fazer tanto esse backup quanto a recuperação para a nuvem. Tá. E a próxima pergunta é... Peraí. Essa recuperação de e-mail funciona com Outlook? Funciona, você consegue proteger os dados de qualquer dado, do Exchange, do Outlook, e aí você vai voltar a informação que você precisa. Na hora de voltar, você escolhe se você quer voltar para a caixa do próprio usuário, se você quer voltar para uma pasta secundária, se você quer salvar esse e-mail, enviar como e-mail para esse usuário, aquele e-mail que foi perdido, salvar como um zip, ou delegar para um outro usuário ser restaurado. Por exemplo, alguém saiu da equipe, agora eu quero restaurar esses dados para um outro local, entendeu? Então, você consegue recuperar granularmente, inclusive integrado com sua solução, tá? E daí me perguntaram aqui qual é o prazo máximo de restauração. Tá bom? Bom, vamos lá. Desse ponto aqui, backup personalizável. Isso aqui é um ponto realmente bastante firme para a gente. Você define qual é o prazo máximo. Se você definir que todos os dados têm que ser retidos para sempre, qualquer versão, qualquer backup, qualquer dado que foi gerado naquele momento, ele vai poder ser recuperado a qualquer momento. Ah, não, eu quero gravar os últimos 10 anos de dados. Então, os últimos 10 anos de todos os dados que foram gerados, eu posso voltar. Você define qual é o prazo que é importante para você e que vai seguir a tua necessidade de negócio. Tá? Então, isso pode ser tão curto quanto alguns dias, até tão longo quanto eternamente, que é Keep Forever, uma opção que vai ter na ferramenta para você manter o dado para todo o tempo. Então, esse prazo máximo de restauração você define quanto tempo você quer gravar esses dados e
o prazo máximo que você quer guardar essas informações. Responde a pergunta? Eu acho que sim. O Edson que perguntou ali, se ele puder dar um ok no chat. Tem uma outra aqui também, ele falou que Perfeito. sim. Tem uma outra aqui que fala que tem o Vim Backup Replication rodando em ambiente para os servidores, se ele consegue Uhum. implementar esse serviço nessa versão. Vamos lá. Esse é um ponto importante. O Vim Backup Replication ele vai focar em todo o seu ambiente on-premises. O Vim Backup para Microsoft 365 vai permitir a proteção do Microsoft 365. Você pode ter os dois no seu ambiente, rodando lado a lado, instalados até na mesma máquina, não é um problema, tá bom? Mas são duas instalações diferentes. Por que que a gente faz isso? A maioria das empresas, quando a gente foi pesquisar, a pessoa que administra o Office 365 e o backup do Office 365 é diferente do cara que administra on-premises. Então a gente preferiu separar as consoles em duas, para cada um tiver essa visão focada só naquilo que ele quer voltar. Mas eles são integrados, se você tiver o mesmo explorador de Exchange on-premises, é o que a gente usa no Office 365, até por conta disso você consegue recuperar cruzado. O do SharePoint é o mesmo que é usado no online, e adicionalmente tem também o do OneDrive e do Teams. Mas você pode realmente instalar no seu ambiente sem problema nenhum, utilizando basicamente a mesma estrutura que você já utiliza hoje para o Vim Backup Replication. Beleza, acho que então, tem mais uma pergunta aqui. Opa, vamos lá. Eu não tenho Exchange, mesmo assim consigo recuperar no Outlook? Você não tem Exchange on-premises ou você não tem Exchange online, Edson? Só para entender direitinho como é que eu te respondo isso aqui. E se quiser abrir o microfone, também pode ficar à vontade para fazer a pergunta, tá? Tá, vamos lá. Qualquer dado que foi gerado dentro do Microsoft 365, eu vou conseguir backupear e recuperar por essa ferramenta. E aí, também eu posso utilizar a mesma ferramenta para um Exchange on-premises. Se você usa Microsoft 365 na nuvem, você tem um Exchange online que foi criado para você dentro do seu tenant. Então, dessa forma, você vai poder voltar realmente todas as informações. Agora, se você não utiliza Microsoft 365, então se você utiliza um outro provedor de nuvem próprio, que não que não utiliza a estrutura da Microsoft, aí nesse caso o Vim Backup para o Microsoft 365 acaba não protegendo essas informações, você não consegue fazer uma recuperação granular. Mas se você usa a nova da Microsoft, usa a Microsoft 365, o Office 365, como seu serviço de e-mail, tendo ele on-premises ou não, você consegue voltar granularmente direto para a caixa do usuário, e aí vai aparecer de novo lá no Exchange, ou você pode exportar como PST esses dados para abrir no Exchange mesmo, tá bom? Eu respondi tua dúvida? Não? Tá claro? A princípio, acho que sim. Então Perfeito. vamos continuar, daqui a pouco a gente faz mais uma rodada de perguntas aí. Combinado. Então, Beleza. eu tenho flexibilidade completa, você vai escalando à medida que você precisa. Comecei agora com um ano de retenção. Quero agora aumentar para 3, quero aumentar para 5, por razões de compliance. Você pode ir ajustando e aumentando à medida que você precisa. Completamente personalizado. Esse backup aqui que é. Eu tenho um caso muito engraçado que eu vi esses dias que eu não imaginava. Eu tenho um cliente do ramo de seguros, onde ele falou que os dados do atendente de call center, telemarketing, qualquer pessoa que interage com o cliente, a retenção desses dados é eterna. Nada é tão importante quanto esses dados. O dado do presidente, do diretor, nada é tão importante quanto o dado do cara do call center. Então, basicamente, ele falou: esse cara que está lá interagindo com a pessoa final tem que ter o backup a cada 15 minutos, ele tem que ser mantido eternamente, e não importa o que aconteça, eu tenho que garantir que esses dados estão seguros, eu vou poder, se eu necessitar de uma auditoria ou qualquer coisa do gênero, e esse cara realmente tem o máximo de granularidade e o máximo de proteção. O do meu presidente, de um diretor, alguma coisa, é um dado importante, mas eu posso fazer o backup só uma vez ao dia, por razão de compliance, eu posso fazer o backup por só 5 anos, então eu tenho uma maior flexibilidade nesse caso. Era bem específico, eu imaginaria geralmente o contrário acontecendo, mas o caso dele, pela indústria, questões de regulamentação, faz bastante sentido e a necessidade dele. Então ele consegue fazer exatamente isso. Todo mundo que é client facing, todo mundo que realmente interage com um cliente final ou envolvido nesse processo, ele tem essa retenção maior e com a maior agressividade. Todo mundo que não tem essa interação, ele tem uma outra retenção que é um pouco menor e tem uma flexibilidade, uma granularidade muito menor ao longo do dia. E você consegue customizar, tá?
E aí a ferramenta vai rodar onde você quiser. Nesse caso, ele roda tudo on-premises também por uma questão de compliance. E aí, até por questão de link e outras coisas, ele prefere manter dessa forma. Quero rodar tudo dentro da nuvem, quero rodar tudo dentro de um ambiente gerenciado. Você também consegue fazer isso com Vim. E o ponto é, você tem diversas opções de recuperação. A última versão que eu tenho, eu acho que é essa aqui, que são 45 formas de recuperar os seus dados. Então, uma vez que eu fiz o backup dos seus dados no Office 365, você consegue recuperar todo o teu ambiente, Exchange Online, Exchange On-Premises, de diversas formas, salva como mensagem, como PST, Self-Service Store, restaura para a caixa do usuário, restaura como outro usuário, salva como mensagem, dado do OneDrive, manda por e-mail, manda como uma salva localmente, manda como um zip, restaura para o usuário, restaura para outro usuário, volta uma versão anterior, volta um arquivo anterior, volta só os atributos e outros acessos de controle, enfim, mesmo para o SharePoint, mesma coisa para o Teams, tá? Então você tem diversas formas de recuperar os seus dados, basicamente seu backup do Office 365 você pode recuperar em 45 formas diferentes. É tudo de uma maneira muito simples, guiada para você, e você vai definindo a forma que você precisa voltar essa informação, tá bom? E tem alguns casos de sucesso com Vim Microsoft 365 que a gente gosta. Um é o banco original, desde 2015 ele usa o Vim Backup Replication, virou nosso caso de referência. A gente radicalmente transformou a questão de recuperação dos dados do ambiente on-premises dele, foram de 40 horas para 5 minutos. E aí, mais recentemente, eles acabaram adquirindo também o Vim Backup para o Microsoft 365. De acordo com o próprio banco, a implementação foi muito rápida, tudo feito com muita cautela, a fim de prevenir incidentes. Mas eles estão utilizando a solução para proteção de quase todos os dados dentro deles, tá bom? A Wisa também é cliente de Microsoft 365. O Vim faz todo o gerenciamento desses dados lá para dentro do ambiente deles. Eles estimam que teve economia de 38% de custos só por migrar por Vim e também teve um tempo total de janela de backup que saía de 17 horas para todo o ambiente, protegendo em questão de umas 4 horas todo o ambiente deles, tá bom? Da mesma forma, a Columbia Power and Water Systems nos Estados Unidos, eles também são clientes Vim, também utilizam por questões de compliance, estrutura e armazenamento dentro da Vim. Esses três aqui são casos de referência públicos de clientes Vim que falam, ok, eu quero falar, mas a gente tem inúmeros clientes no Brasil que também utilizam a solução, estão completamente satisfeitos, de praticamente todas as indústrias e todos os negócios, para fazer proteção do Microsoft 365, tá? A Vim é líder no quadrante Gartner na proteção de dados, tanto para o ambiente on-premises quanto ambiente de nuvem. Eu não tenho um Gartner para proteção de Office 365, mas o IDC fez um estudo e a Vim é líder hoje também na proteção de Microsoft 365. A gente trabalha muito próximo com a Microsoft, então toda vez que eles vão mudar uma API nova, toda vez que eles estão transformando alguma coisa, a gente tem acesso antecipado a isso para já deixar o produto pronto, para garantir que você está sempre com esses dados protegidos. E aí eu abro aqui para o Q&A, vou abrir aqui o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade, pode mandar via chat, pode abrir o microfone. Eu posso abrir o próprio Vim Backup para Office 365 aqui para vocês e a gente vai explorando na prática, tá bom? Eu vi que tem uma pergunta aqui do Alexandre, né? Isso que eu ia falar. Tem uma perguntinha ali, se você quiser responder. Tá bom, vamos lá. O custo do Vim, ele vai ser muito parecido com a questão da Microsoft. Você paga por usuário protegido. Então, enquanto aquele usuário, mas que você, como é que eu te explico isso? Para o usuário ativo protegido. Então, se eu tenho um usuário que ele está no teu ambiente da nuvem, ele está gerando dados, ele conta uma licença para esse usuário e aí você vai proteger ele. Caixas compartilhadas não entram na conta, então isso também está incluso sem nenhum custo adicional. Esse usuário saiu da empresa, ele não conta mais licenças, mas se os dados dele estão retidos por 5, 10, 25 anos, você pode manter eles nos repositórios. Ele só vai deixar de fazer novos backups desse usuário. Você pode ter 1.000 licenças e apenas 400 protegidas? Sim. Na hora de selecionar, você vai aparecer quais são os usuários que você quer proteger. Então, você pode selecionar só aqueles usuários. Olha, eu quero que esses usuários aqui sejam protegidos, e aí todos os dados desses usuários vão estar automaticamente dentro da proteção do Vim. Tá bom? De nada. Mais alguma dúvida, gente? Se quiser, a gente pode explorar a ferramenta, tá? Fica à vontade também, tem essa possibilidade. Estou inteiramente à disposição de vocês.
Vamos lá. Acho que tem mais duas perguntas aqui. Existe um modelo de subscrição em VCSP também? Sim. Então, você pode adquirir tanto no modelo de subscrição tradicional, quanto você utiliza o modelo de subscrição via VCSP com provedor de serviços para proteger seu ambiente. Sem problema nenhum, com os mesmos termos do VCSP que você utiliza hoje. VCSP, para quem não conhece, é Vim Cloud Service Provider, é o modelo da Vim para provedores de serviço, tá? Que também tem a opção de proteger os dados do Microsoft 365 lá dentro. Ricardo, vamos lá. Você não A única métrica de licenciamento do Vim é, de fato, usuário protegido. Então, estou aqui na minha console, por exemplo, quando você vem aqui em License, você vai visualizar que existe uma licença, tem 150 usuários aqui que estão protegidos do meu ambiente de demonstração aqui dentro da Vim, tá? É a única coisa que a gente cobra. Dentro desse ambiente, eu tenho repositório local, onde estou gravando realmente meus dados dentro de casa, quanto eu tenho repositório na nuvem. Eu estou usando Glacier, S3, Azure e Blob, tá? Eu não tenho nenhum custo para enviar isso para a nuvem, eu não tenho nenhuma cobrança adicional. A única métrica é usuário protegido. Lembrando que caixas compartilhadas não contam para isso, tá? Então, se você precisar mandar para qualquer provedor de nuvem da sua escolha, você pode fazer essa escolha realmente sem nenhum custo adicional do Vim. Lógico, o provedor de nuvem da sua escolha vai acabar te habilitando pela quantidade de gigabytes usados. Gigabyte egress, que são dados que você tira de dentro dele, e custo de API, ou seja, quando você manda um dado, você tem um custo de put além da área. Quando você recebe um dado, além do egress, você também tem um get para receber essa informação. Mas basicamente são essas as cobranças, mas é do provedor de nuvem. Se você utilizar um outro provedor de nuvem que não cobre essas taxas, como existem alguns hoje no mercado, ele basicamente vai te cobrar pela área e a gente vai funcionar normalmente com qualquer uma dessas soluções, tá? É bem transparente, é realmente para te dar a escolha da solução que você preferir, você poder utilizar dentro desse ambiente mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Sim, o provedor seria um custo adicional que somaria com o custo do licenciamento. Sim, aí que tá. Quando você pode utilizar a solução, você tem algumas formas diferentes. Então, como eu mencionei, você tem três grandes modelos que você pode adquirir. Deixa eu achar aqui. A solução. Implementações 100% on-premises, onde a licença é só sua, mas a gente vai utilizar uma área local dentro do seu data center. Eu posso escolher um modelo de implementação para um provedor de serviço, onde ele vai te fornecer as licenças e toda a área necessária. Aí, geralmente, eles têm algum modelo que cobra um valor fixo para o usuário. E aí, a área para armazenar esses backups, também ficam por definição, ficam também por encargo deles, tá bom? Como você pode escolher um modelo de implementação em nuvem pública tradicional. E aí, nesse caso, você paga por X usuários. Então, eu quero proteger 400 usuários, como foi citado aqui atrás, mais a área que esses usuários consumirem durante o backup. Qual o melhor modelo? Depende, tá? Então, isso tudo vai depender de cada um. Já tenho uma implementação de nuvem, já tenho realmente uma área. Para mim é fácil realmente provisionar somente um servidor para fazer essa proteção. Você pode ir para o modelo de nuvem pública sem maior dificuldade. Não estou tão confortável com a questão de custo, de mencionamento de área. A gente pode ir para o modelo de um provedor como serviço. Ah, não, realmente eu tenho área dentro de casa, eu quero fazer esse armazenamento. Você pode ir para o modelo de implementação dentro do seu próprio data center, tá? Mas tem sempre esses três modelos. Independente do que você escolher, no momento que a gente vai começar realmente o projeto, a primeira coisa que a gente faz é começa a estimar a sua capacidade. Então a gente vai verificar por quanto tempo você quer gravar esses dados, quais são as políticas que a gente vai fazer. Existe uma calculadora da Vim, que ele vai entrar no seu Office 365, ele vai olhar taxa de alteração, quantidade de dados usados e quantidade de usuários, e ele vai estimar uma taxa de crescimento baseado em todo o seu histórico do Office 365. A gente consegue estimar, olha, hoje você está com quantos gigas de Exchange, tantos de SharePoint, tantos de Teams, sua previsão aqui para esse período é de ir para tanto, e aí a gente pode prover isso com você, ou tirar a visibilidade completa. Olha, para esse ambiente você precisaria de tanto de recurso de nuvem, tanto de local. Tá? Então, em qualquer um dos modelos a gente vai colocar. Mas sim, o licenciamento, ele é por licença, mas eventualmente a área que você vai utilizar. Tá? Não vim, mas de um provedor de nuvem qualquer. Mas a gente pode acabar te entregando como modelo também completamente gerenciado, como provedor de serviço, entre outras formas. Ficou claro isso?
Tá bom? Gostaria de receber essa apresentação. Encaminho assim que terminar, eu já mando essa apresentação para a Letícia. Letícia, você pode encaminhar para o pessoal? Encaminho sim, a gente manda um e-mail depois com a gravação aqui e daí com a apresentação também. Tá bom. E aí, sobre os tempos de retenção, eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, dentro da área, tá? Tá aqui um repositório on-premises, onde eu vou gravar meus dados. Você vai definir a política de retenção que você quiser. Então, por padrão, ele vai dar um número específico de dias, você define quantos dias você quiser. Aí tem algumas opções pré-selecionadas: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 25 anos, ou manter os dados para sempre, tá? Então, qualquer um dos dados você consegue. Se você quiser um período específico, você pode customizar realmente a quantidade de dias, a quantidade que você definiu, o Vim vai manter esses dados. Então, fica realmente no critério de quanto tempo você quer gravar, da forma que você quer gravar. E aí, na retenção, tem duas formas. Tem Snapshot Based Retention, sendo um pouquinho mais técnico. É como o backup geralmente funciona, tá? Então, eu olho a visão hoje da caixa do usuário e faço o backup desse usuário de tudo que tem lá dentro por X dias, X meses, X anos, X décadas. E aí a gente vai proteger realmente todos os dados da visão de hoje, daqui para frente. Como eu posso para o Item Lab Retention, isso aqui é muito para ambientes controlados, onde, por exemplo, por uma questão de eu vi esses dias um cliente com a questão de LGPD, nenhum e-mail dele pode ficar mais que 10 anos dentro da organização. Então, se eu mandei um e-mail para um usuário hoje, esse e-mail só pode estar dentro do backup por até 10 anos. Passando 10 anos, nem no backup mais esse e-mail pode existir. Então, aí, nesse caso, a gente usa o Item Level Retention, você coloca aquela retenção, por exemplo, de 10 anos e pode atribuir automaticamente para ele trabalhar. Então, isso aqui é mais parecido com o Archive, como funciona, Snapshot Retention, mais parecido com o conceito tradicional de backup. Mas as duas formas são backup, a forma que a gente vai proteger completamente seus dados, tá bom? Então, a retenção, ela basicamente vai ser aplicada da forma que você precisar, pelo tempo que você precisar dentro do seu ambiente, tá bom? Mas a gente encaminha assim, e se vocês tiverem qualquer dúvida adicional, gente, vai ter meu e-mail dentro da apresentação, aqui no primeiro slide. Pode ficar à vontade, depois de algum tempo, olha, tem esse caso de uso específico, ou isso não ficou muito claro, pode mandar uma mensagem para mim, olha, eu vi o webinário, queria tirar uma dúvida sobre isso, vou responder qualquer dúvida com o maior prazer. Tá bom, gente? Perfeito. Bom, Letícia, passo para você fazer as considerações finais. E, de novo, me coloco mais uma vez aqui, se qualquer pessoa precisar de qualquer coisa, tiver alguma dúvida, quiser uma conversa futura também sobre o assunto ou qualquer outra coisa. Tá bom, gente? Letícia? Oi, eu acho que assim, né? Hoje o chat falou por mim ali, né? A participação do pessoal, bem legal. Muito obrigado a todo mundo que participou, foi bem bacana mesmo. Quando a gente tem essa troca de conhecimentos, é até mais legal, né, Atila? Sim, Tem exatamente. gente para a gente conversar, às vezes a gente entra num webinário, só a gente fala, só a gente conduz, mas hoje o pessoal participou bem legal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu acho que ainda dá tempo Dá da sim, gente, gente, tô com a gente tempo até de aproveitar o vocês. Atila aqui, né? Se a gente tiver mais alguma dúvida, mandando, mas foi muito legal. Muito obrigada, Atila. A gente Que tem, isso. a gente tem trazido assuntos realmente que são as principais necessidades que a gente vê dos nossos clientes, né? A gente vai vendo as dúvidas que eles têm, o porquê eles nos procuram, então, por isso a gente até pediu essa parceria de vocês para esse evento e foi realmente muito legal. Não, maravilhoso. Eu acho que é isso, né, gente? Ninguém tem mais perguntas, podemos encerrar, então. Acla, muito obrigado. Que Se isso, gente. aparecerem mais perguntas, também tem seu e-mail, a gente manda a apresentação também. E qualquer hora a gente faz mais um, que foi muito bom. Combinadíssimo, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. Fico aqui mais uma vez, coloco à disposição para qualquer outra dúvida, qualquer outro ponto. Agradeço demais, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Acla. Ótima semana. Tchau, tchau. Tchau.